que é um milagre? Parece uma pergunta com uma resposta óbvia, né? Mas e se eu disser que a maneira como a gente costuma definir um milagre pode estar, na verdade, nos impedindo de entendê-lo? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos desconstruir essa ideia para tentar enxergar esses fenômenos de um jeito completamente novo. Pois é, essa é a grande pergunta. O curioso é que tanto quem acredita quanto quem é cético costuma partir do mesmo ponto, da mesma resposta pronta. Só que quando a gente olha com uma lupa para essa definição tão comum, a lógica por trás dela, bom, ela começa a se desfazer de um jeito bem inesperado. E tá aí ela, a definição que todo mundo conhece, um evento que tem uma causa sobrenatural, algo que vai além das leis da natureza. Parece fazer todo sentido, né? É o ponto de partida de qualquer debate. O problema é que é justamente aqui que a confusão toda começa. Então, essa definição que parece tão simples e direta, na verdade, segundo a fonte que estamos analisando, está cheia de falhas lógicas. E são falhas tão sérias que tornam qualquer investigação de verdade praticamente impossível. Vamos ver o porquê disso, passo a passo. E aqui está o primeiro erro, que é fatal. Pensa bem, não dá para definir um fenômeno dizendo qual é a causa dele. Para investigar a origem de qualquer coisa, primeiro a gente precisa saber o que essa coisa é. Descrever o fenômeno em si. Fazer o contrário é como colocar a resposta dentro da pergunta. A investigação já começa viciada. E a fonte aqui usa uma analogia que, olha, é perfeita. Para investigar um assassinato, o detetive primeiro precisa saber o que aconteceu, o crime, o homicídio. Só depois ele vai atrás de quem cometeu, ou seja, a causa. A lógica tem que ser a mesma aqui. Primeiro a gente define o que é o milagre, para só depois, talvez, investigar a causa. E os problemas não param por aí. Essa definição antiga se apoia em umas suposições bem frágeis. Primeiro, ela parte do princípio de que a gente sabe exatamente onde termina a natureza, o que é impossível de saber. Segundo, ela pega um evento como uma cura milagrosa e simplesmente joga na mesma caixinha de cura, apagando o que faz dele único. E por fim, dizer que foi a vontade de Deus. Bom, dentro da teologia, isso não explica nada de novo, porque Deus seria a causa de tudo, do milagre ao nascer do sol. Então, chegamos num ponto crucial. A gente precisa de uma abordagem nova. Se definir pela causa não funciona, a única saída é olhar para o fenômeno em si. É definir o milagre pelas características que a gente pode observar, pela sua estrutura. Essa tabela mostra exatamente essa virada de chave. A gente sai de uma tentativa de adivinhar uma causa escondida e vai para uma descrição rigorosa da estrutura visível do fato. A investigação muda o foco do porquê aconteceu para o que exatamente aconteceu. E para essa ideia não ficar só na teoria, a análise mergulha num estudo de caso perfeito para mostrar como essa definição estrutural funciona na prática. O milagre de Fátima. É aqui que tudo se torna mais concreto. E aqui vem o pulo do gato dessa análise. Um milagre não é uma coisa só, um evento isolado. O que aconteceu em Fátima, por exemplo, não foi um único fato, mas um sistema complexo, uma convergência de vários acontecimentos, de áreas da realidade que não tem nada a ver uma com a outra. Percebem como as camadas vão se juntando? A gente tem o elemento das visões, da profecia. Depois, um evento astronômico, físico. Ao mesmo tempo, um fenômeno médico, com curas em massa. E, para fechar, um desdobramento histórico, com o cumprimento de profecias. Cada um desses pontos pertence a um campo de estudo totalmente diferente, mas aqui eles estão todos amarrados, costurados numa única história. E essa convergência toda expõe o grande problema para a ciência convencional. Para pensar. Que ciência, sozinha, poderia estudar a conexão entre o movimento do Sol, as causas de uma guerra e curas médicas inexplicáveis? Não existe uma superciência que consiga conectar tudo isso numa única teoria. E aqui vem a conclusão do argumento. A característica milagrosa não está numa suposta causa sobrenatural que a gente tem que provar. Não. Ela está na própria estrutura do evento. Essa convergência de fatos de áreas diferentes que nossos métodos científicos, cada um na sua caixinha, não conseguem acessar. É isso que define o milagre. Ok, isso leva a gente para uma outra questão. Se o milagre não pode ser explicado pelas nossas ferramentas, então qual é a função dele? Talvez a ideia não seja tentar dissecar o milagre, mas entender o que ele significa. A chave para isso pode estar na ideia de símbolo. Um símbolo, nesse sentido, não é algo que a gente explica.
É, na verdade, uma ferramenta que a gente usa para explicar, para organizar o nosso entendimento sobre outras coisas. Sendo assim, o papel do milagre se inverte completamente. Ele deixa de ser um mistério que precisa ser explicado. Ele passa a ser a lente, a luz que ilumina as conexões que a gente não conseguia ver antes. No caso de Fátima, ele conectou o céu, a terra, a história e o corpo humano de um jeito que ninguém conseguiria ter imaginado. E tudo isso nos leva para a ideia final, uma ideia bem profunda que amarra a própria inexplicabilidade de um evento com a natureza da realidade em si. É um argumento surpreendente, né? A ideia é que a existência de coisas que a nossa mente não consegue penetrar, não consegue explicar, é a prova definitiva de que existe uma realidade fora da nossa mente. O mistério não é uma falha do nosso conhecimento. Ele é a fronteira que confirma que o mapa não é o território. E assim a gente termina essa jornada. A gente começou com uma definição que parecia simples e chegou numa perspectiva que muda não só o que é um milagre, mas o próprio papel do mistério na nossa forma de entender o mundo. A pergunta final, então, não é mais o que causou isso, mas sim o que isso nos permite enxergar.